Você acha que a humanidade sairá melhor dessa pandemia? Não. Porque tinha gente que era imbecil antes da pandemia, persistiu na imbecilidade durante a pandemia e continuará animadamente imbecil após a pandemia. Comeu um lanchinho antes do meio-dia, almoçou, tomou um lanche à tarde, já jantou, tá louco pra jantar e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir pra não acordar com fome no meio da noite. 1,5 kg dia. Como tem fome no planeta, ainda, mas não para sempre, significa que vários de nós comemos mais, é claro. Você não daria essa média. 1,5 kg dia de alimentos, ao final de uma vida de 75 anos, dá 42 toneladas de alimentos. E quando você estiver vivo ou vivo, você terá comido 42 toneladas de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos. A questão é que nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Por isso cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos. Sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você terá deixado 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá dele deglutido 42 toneladas e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que mata, liquida, humilha, destrói, só para poder dormir mais do que é necessário, comer mais do que precisa e excretar em banheiros especiais. Interessante. Os programas de TV que fazem mais sucesso são aqueles que mostram as pessoas comendo, bebendo e excretando, trancados em lugares. Comendo, bebendo e excretando, a pessoa diz que não tem 1 hora por dia, para ela ver lua junto, fazer uma oração, cantar, ler alguma coisa, fazer um trabalho de voluntariado. Mas ela tem 1 hora por dia para ficar parado vendo na TV pessoas comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. As revistas que mais vendem são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Isso é o reino da mediocridade. Depois morre. Sabe o que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais 1 hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais 1 semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Há um estupendo pensador, escritor francês chamado Alphonse de Lamartine. Ele nasceu em 21 de outubro de 1790 e ele diz algo que representa um pouco nessa noite de reflexão, pensamento, encantamento coletivo, mas também num dia em que nós lembramos de pessoas que são importantes na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa emoção, como Gal Costa e Rolando Boldrin. Alphonse de Lamartine escreveu um dia que, às vezes, quando nos falta uma pessoa, o mundo inteiro parece despovoado. Olha que interessante essa reflexão. Às vezes, quando nos falta uma pessoa, o mundo inteiro parece despovoado. E a sensação, num determinado momento, é que quando algumas pessoas nos deixam na convivência cotidiana,
especialmente pessoas que não eram medíocres, que se dedicaram de um modo intenso, esforçado, refinado àquilo que fazem e faziam, como Gal Costa e Rolando Boldrin. O mundo parece despovoado da reflexão, porque Boldrin disse, a frase não é dele, nós caipiras é que falamos, mas ele disse: é junto dos bons que a gente fica melhor. É junto dos bons que a gente fica melhor. Não adianta ser bom ou boa sozinho. Para ficar melhor, tem que se juntar com outros bons. Nesse sentido, quando eu penso naquilo que fez Rolando Boldrin e o quanto ele trouxe a música de raiz brasileira para a televisão, durante décadas apresentou o programa Som Brasil, depois o Senhor Brasil, alguém que foi capaz de não deixar aquilo que seria o seu melhor na condição que ele pôde fazer. Canta: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Interessante, porque esta fala que sugeriria uma coerência, ela é um sinal de imobilidade. Esta fala na música, que é muito gostosa, que sugeriria uma estabilidade de conduta, em última instância, ela representa algo negativo, que poderia levar a você e a mim à mediocridade. Afinal de contas, se há uma coisa perigosa em relação à nossa conduta na família, no afeto, no trabalho, na amizade, na religião, na política, é exatamente quando nós somos imutáveis. Isto é, quando somos incapazes de alterar nosso modo de ser, de fazer, de pensar. E de fato, que são pessoas que justificam aquilo que dizem, aquilo que agem, aquilo que conduzem, como sendo virtuoso o modo de ação ao dizer: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. E é claro que esta ideia, que poderia sim dar um ar, está até meio estranho, né, de estabilidade, é sinal de imobilidade. A área de filosofia é muito chamada quando a humanidade tem algumas crises mais fortes. No momento que a ciência tem os seus limites, a religião tem seus limites, a arte encontra seus limites, a filosofia, aquela tia velha que vive trancada no quarto lá no fundo, é chamada para vir até a frente para dizer e aí a gente palpita. Tanto que em 2020 vocês viram muitas e muitos de nós da área de filosofia dando entrevista, opinando. A pergunta que mais me fizeram foi: você acha que a humanidade sairá melhor dessa pandemia? Não. Porque tinha gente que era imbecil antes da pandemia, persistiu na imbecilidade durante a pandemia e continuará animadamente imbecil após a pandemia. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência, isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Pessoas imbecis têm uma retórica furiosa, isto é, na hora de tentar convencer você de algo, não buscam convencer, buscam te derrotar, buscam te aterrorizar, gritam, impõem o pânico para ver se você, em vez de argumentar, recua. O grande arcebispo, prêmio Nobel da Paz, na África do Sul, 2 Nobéis da Paz, porque morava na mesma rua o bispo Desmond Tutu e o Nelson Mandela. Nós não temos ainda um Nobel, poderemos ter, mas ali na África do Sul, na mesma rua, moravam 2 Nobéis, Nelson Mandela e Desmond Tutu. E Desmond Tutu, que morreu ano passado, ele dizia sempre que o pai dele o advertia, dizendo: filho, não eleve a voz, melhore teus argumentos. Não aumente a voz, melhore teus argumentos. E é interessante porque a pessoa medíocre, ela tem na imbecilidade uma forma de socorro. E uma pessoa imbecil não é aquela que tem menos escolaridade. Aliás, porque tem muita gente que tem muito mais escolaridade do que eu e me ultrapassa
E muita gente que tem menos escolaridade do que eu e me ultrapassa em várias coisas. Não é a escolaridade que avalia, mas é a capacidade de vivência refletida. Nem sempre é a escolaridade que mostra que alguém não é imbecil. Você pode ser imbecil com várias condições. Eu, uma vez, caí numa armadilha muito forte. Era uma palestra na cidade de Belo Horizonte, assemelhada a essa, que agora nós estamos aqui. E como aqui, ao final, era só uma reflexão, não haveria um debate, assim como aqui não haverá. E quando eu terminei a palestra, era um congresso de enfermagem. Havia 2.000 enfermeiras num congresso, e quando terminou, eu estava agradecendo e saindo, e antes que eu saísse de vez, uma enfermeira lá no meio falou: professor, falei: oi, o senhor pode responder uma pergunta antes de ir embora? Eu disse: claro. Ela falou, olha que pergunta difícil, ela falou: o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Difícil? Falei: eu vou pegar essa enfermeira, ela vai ver, ela ter me provocado. Fui dando uma volta, depois de uns 8 minutos eu virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela disse: eu quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Você já imaginou? Que sabedoria? Que força de inteligência? Por isso a imbecilidade, ela é uma escolha protetiva. Pessoas que escolhem ser imbecis não são aquelas que escolhem ser ignorantes, porque há pessoas que são tornadas ignorantes e há pessoas que se escolhem como ignorantes, que negam a realidade, que não têm argumentação, que preferem a ameaça do que o diálogo. O grande Wolfgang von Goethe, um homem capaz, entre outras coisas, de fazer literatura de altíssimo nível. Ele tem um poema que ele publicou no final do século XVIII, chamado O Aprendiz de Feiticeiro. O Aprendiz de Feiticeiro. Talvez aqui algumas pessoas já tenham visto, é um poema do Goethe, que foi utilizado pelo Walt Disney num dos seus filmes mais famosos, que é um desenho cujo título é Fantasia. Se vocês se lembram do desenho Fantasia, que utiliza a música, né, para contar histórias, uma das histórias é sobre o aprendiz de feiticeiro. Aliás, no desenho do Walt Disney, quem faz o aprendiz do feiticeiro é Mickey, a personagem Mickey. E o poema do Goethe é um alerta imenso para o mundo tecnológico, não no que ele tem de fabuloso, mas o que ele tem de cabuloso ou de nebuloso. Porque o poema do Goethe, que antecede a obra de Mary Shelley, Frankenstein, porque Frankenstein também é uma obra que alerta para o risco de nós fazermos o que estamos fazendo sem prestar atenção nas consequências. Vocês se lembram que o nome Frankenstein não é o nome da criatura, é o nome do cientista, né? A criatura não tinha nome, ela era chamada de criatura. Quando Mary Shelley criou a história de Frankenstein, ela criou uma grande alegoria sobre o risco de nós não termos controle sobre aquilo que temos para o nosso uso. Você usa tuas redes ou elas te usam? Quando Mary Shelley faz mais tarde a história do Frankenstein, aí sim fica mais nítido. No entanto, antes disso, Goethe já houvera feito. Porque no final, como eu disse, do século XVIII, ao fazer o poema O Aprendiz de Feiticeiro, ele conta uma história que você se lembra. Um feiticeiro capaz de várias artes mágicas, que vive num castelo, precisa sair. Só que como ele tinha que um criado que o auxiliava, no caso do desenho é o Mickey, ele diz: enquanto eu vou à atividade que tenho, você, por favor, limpe o castelo. E aí havia um balde, e havia vassouras, etc. Isso você lembra da história. O Mickey, isto é, o ajudante, o aprendiz, pega a vareta de magia do feiticeiro e coloca os baldes e vassouras a trabalharem para ele. Automatizar. Coloca baldes e vassouras a limparem. A questão é que os baldes resolvem, porque é uma feitiçaria, tomarem decisão própria. E os baldes vão se enchendo por si mesmos, e as vassouras vão varrendo por si mesmas, e de repente ele perde completamente o controle, começa uma inundação, ele irritado tenta impedir aquilo, corre até lá, pega
né, uma das vassouras e quebra, mas cada vez que ele quebra, ela vira mais duas, e mais duas, e mais duas, como se fossem gremlins. E aí ele entra em desespero quando o feiticeiro chega e tem que ajeitar tudo. O que é o aprendiz de feiticeiro? Aliás, o poema termina com uma advertência: jamais coloque em início alguma coisa que você não consiga parar. Jamais coloque em início uma coisa que você não consiga parar. Quem é caipira como eu, diz: jamais solte um burro dentro de uma horta. Porque se você soltar um burro dentro da horta, depois não reclame quando esse burro desembestar e você não conseguir tirá-lo, e cada vez que você vai lá para tirar, ele te dá um coice ou te morde. Você tem uma decisão inteligente: não colocá-lo dentro da horta. Isso vale na empresa, vale na família, vale na religião, vale na nação, vale na convivência. Quando formos fazer o nosso melhor, que a gente pense na consequência. Isto é, que o nosso melhor seja feito com responsabilidade.